amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Os playoffs estão chegando. Playoffs? Sim, os playoffs estão aqui. Sensacional. Semana 18 realmente deu o que falar, né? Com o Houston Texans se classificando, com uma grande partida do CJ Stroud lá em Indianapolis contra os Colts. O Jordan Love derrotou o Chicago Bears, termina com 32 touchdowns aqui o Jordan Love nessa temporada, segunda melhor marca da NFL, né? Então os Packers estão classificados, os Saints, o Seattle, o Atlanta, né? Ficaram pelo caminho, mas o Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield venceu a divisão. Bela volta por cima aí do Baker Mayfield, né? Os últimos 2 anos foram absolutamente terríveis e agora esse ano ele conseguiu levar a sua equipe a um título de divisão. Não foi a melhor divisão da história do planeta, na verdade, mas venceu, ok? Então, muitas coisas legais acontecendo aqui nessa última rodada. A mais legal, talvez, o Josh Allen vencendo o Miami Dolphins, né? 5 vitórias consecutivas para o Buffalo Bills, para vencer a divisão, comemorar lá no Hard Rock Stadium, em cima do logo dos Dolphins, né? Com grande atuação do Josh Allen. Ele teve 2 turnovers, né? Mas foi lá, teve mais do que 400 jardas totais na partida. A gente vai falar dele um pouquinho aqui daqui a pouquinho, ok? Mas foi uma reviravolta realmente maravilhosa do Buffalo Bills, que entra como cabeça de chave número 2, e os Dolphins vão passar frio em Kansas City na primeira rodada dos playoffs. Um balde de água gelada, com muito gelo, na cabeça do torcedor do Miami, na verdade. Hoje eu fiz um top 7, né, de coisas para ficarmos de olho, de um modo geral, nesses playoffs, mas mais nessa primeira rodada, nessa primeira fase, nessas 2 primeiras fases, tá? Então eu fiz um top 7 e vamos que vamos com o número 1, CJ Stroud. CJ Stroud contra a defesa do Cleveland Browns. Eu tô muito intrigado pra ver esse menino, porque o que acontece? Ele teve a campanha decisiva contra os Colts, mais de 7 minutos de campanha, acertando alguns passes maravilhosos para colocar o seu time na frente, na reta final, no 4º período. E a gente já viu outros jogos assim do CJ Stroud também nessa temporada. Então fica muito claro para mim que mesmo sendo calouro, ele tem aquele negócio que é inexplicável, né? Aquele fator X, it factor. Ok? Então ele enfrenta agora a defesa que liderou a NFL em jardas cedidas. E eu tô muito, muito curioso para ver como que ele se porta. As equipes já se enfrentaram nessa temporada. Isso aqui pode ser uma vantagem para Houston, porque o Joe Flacco foi para Houston, jogou muito bem, e o CJ Stroud não participou daquela partida, né? Então vai ser a primeira vez que Cleveland vai ver aí o CJ Stroud, e a defesa dos Browns foi vulnerável jogando fora de casa, né? Então a pegada do CJ Stroud, seu primeiro jogo de pós-temporada, calouro, como que ele vai se portar? Eu aposto que ele vai jogar bem, né? Porque esse menino, eu até falei na transmissão, né, de Houston e Indianapolis, ele tem meio que uma alma velha, né? Ele tem uma presença que dá a impressão que é calouro, mas dá a impressão que ele tá na NFL há 10 anos. E tem uma apostinha muito safadinha lá na stake, ok? Em termos de jardas, Cleveland sofreu defensivamente, cedendo quase 30 pontos por partida fora de casa nessa temporada. Será que o CJ Stroud passa das 245,5 jardas? Né? Tá pagando 1,82 lá na stake. Eu acho bem possível ele passar dessa marca, entra lá na stake, faz o seu depósito inicial e ganha o dobro do seu depósito inicial com o código Povo Paulo, meu jovem. Vou deixar o link aqui na descrição, ok? Número 2. Matthew Stafford contra Jared Goff. Que jogo dos sonhos aqui na pós-temporada, ok? Matthew Stafford, ex-jogador do Detroit Lions. Jared Goff, ex-jogador dos Rams. Matthew Stafford foi embora para tentar vencer um título, então ele saiu pela porta da frente lá de Detroit. Já o Jared Goff nem tanto, né? Ele foi basicamente descartado. E agora os Lions vencem a divisão pela primeira vez desde o início dos anos 90, desde 1993. Então esse duelo, Matthew Stafford voltando para Detroit, onde ele tem o 4º maior número de jardas por partida naquele estádio, tá? 4º maior número de jardas por jogo no Ford Field.
enfrentando o Jared Goff, que com certeza vai querer vencer os Rams. Então, essa dinâmica vai ser muito, muito legal pra gente ficar de olho aqui nessa primeira rodada aí de pós-temporada, tá? E o Matthew Stafford tem, eu falei, quarta melhor marca, né? 278 jardas por jogo lá no Ford Field. Enfrenta uma defesa que tem tido problemas aí contra o passe. Vai ser muito legal ver esse jogo. Número 3, Tyreek Hill voltando para Kansas City. Tyreek Hill voltando para Kansas City. Os Chiefs e os Dolphins já jogaram esse ano, mas o jogo aconteceu lá em Frankfurt. E o Tyreek Hill não fez muita coisa. Tá? Ele teve 62 jardas apenas e ele vem dropando muitos passes contra os melhores oponentes. Ele teve um drop na semana passada, eu sei que teve falta na jogada, foram alguns drops na semana passada, né, no domingo, mas teve o drop lá na reta final, que se ele agarra a bola, provavelmente teria sido um touchdown. Teve um drop também que teria sido um touchdown de 94 jardas contra os Cowboys. Eu não consigo entender esses drops. Um drop na end zone que a bola estava bem nas mãos dele. Então eu não sei o que passa pela cabeça do Tyreek Hill, se ele fica um pouquinho intimidado contra os melhores times. Eu nunca vi isso dele. Eu tô tentando achar uma explicação, né? De qualquer forma, como que vai estar a cabeça do Tyreek Hill voltando para Kansas City, jogando contra a sua velha equipe lá no Arrowhead Stadium, tá? Ele é o melhor jogador dos Dolphins, ele é o jogador mais decisivo do Miami Dolphins, e os Dolphins precisam daquele Tyreek Hill de 150 jardas, não aquele de 70 jardas com 7 recepções e 3 drops ou 2 drops. Tá? Se for esse Tyreek Hill, os Dolphins vão perder. Então, vai ser muito interessante ver a postura do Hill em Kansas City. Eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. Um touchdown do Hill, que foi uma máquina de touchdowns nessa temporada, na posição de wide receiver, mas não nem tanto na reta final. Ele teve um touchdown contra o Buffalo Bills, né? Foram 13 touchdowns aí do Tyreek Hill, né? Um touchdown tá pagando 2,12, né, para cada real apostado. Eu acho bem interessante, mas a defesa de Kansas City a gente sabe que brilhou esse ano e se deu perto de 17 pontos por partida, né? Então, vamos ver o que acontece. Bom, número 4, Josh Allen do Buffalo Bills. Josh Allen do Buffalo Bills nos playoffs. Você sabe que o Allen é o líder de todos os tempos em jardas por jogo nos playoffs. Ele tem 343,9 jardas totais, isso inclui corridas e jardas passadas, né, por partida nos playoffs, enfrentando uma defesa que não vai ter o TJ Watt, né? Então eu tô muito curioso para ver o Josh Allen nessa primeira partida e de um modo geral, porque o que acontece, mesmo com as jardas, a gente sabe que o Josh Allen de vez em quando devolve a bola, né, para o oponente com turnovers. Aconteceu 3 vezes contra o Miami Dolphins, ele venceu o jogo no quarto período, mas quando você chega na pós-temporada, é difícil você vencer jogos com 3 turnovers. Eu tenho muita confiança nele no último quarto, que ele vai lá e ele busca o negócio, busca a vitória, né, tem aquela postura maravilhosa, mas você enfrenta uma grande equipe, por exemplo, fora de casa como o Baltimore Ravens, você não vai ter essa gordura, não, de 2, 3 turnovers, tá? Então, a postura do Allen é algo pra gente realmente ficar de olho. Às vezes ele é kamikaze demais, né? Às vezes o kamikaze funciona, às vezes não, né? Então, olho nesse jogador, que é um dos mais interessantes, sem sombra de dúvida, da NFL. Número 5, o Baltimore Ravens no primeiro jogo, no playoff de divisão, porque eles vão folgar no playoff de wildcard. Eu tô curioso pra ver como que esse time aparece. Eu lembro 2019, os Ravens dominaram, né? Terminaram aqui 14-2 naquela temporada, né? Simplesmente dominaram, trucidaram seus oponentes. E Lamar Jackson foi o MVP, ele vai ser o MVP de novo, né? Chegou lá contra Tennessee e o Tennessee dominou Baltimore naquela partida. Dominou os Ravens em Baltimore. Ok, com um ótimo jogo terrestre, uma ótima defesa, roubou um pouquinho a bola do adversário, e os Ravens, para mim, estavam um pouquinho enferrujados. Na última rodada aqui dessa temporada, eles decidiram descansar boa parte de seus titulares. O Lamar Jackson não jogou, então, e eu acho que foi correto, né, não precisa jogar a semana 18, aí de repente ele se machuca e acaba a sua temporada, né, então o custo-benefício não vale a pena. Ok, então
eu quero ver os Ravens aí no playoff de divisional, né? Pode ser um jogo contra o Miami Dolphins, pode ser um jogo contra o Houston, o Cleveland, a gente vai descobrir. Mas a postura dos Ravens, será que o time vai estar enferrujado aí na primeira rodada? É algo pra gente ficar de olho. Ok, que tal na posição número 6, Mike McCarthy, né? Mike McCarthy enfrentando o seu velho time, o Green Bay Packers. Né? Jordan Love realmente brilhando, né? Mas o Mike McCarthy, de modo geral também nesses playoffs, né? Mike McCarthy tem 3 temporadas consecutivas com 12 vitórias e 5 derrotas. Ele perdeu para os 49ers em 2021 nos playoffs, perdeu em 2022... E é bem possível que ele enfrente os 49ers também de novo aqui em 2023. A gente já viu algumas chamadas que a gente questionou, alguns momentos meio questionáveis mesmo, de um modo geral. Então, ele precisa vencer nos playoffs esse ano. E outra coisa também, são 15 vitórias consecutivas aí dos Cowboys jogando em casa. Eles vão ter, se vencerem aí o primeiro jogo em casa, 2 jogos pelo menos em casa nessa pós-temporada, né? Então essa sequência precisa continuar, né? Porque se aparecer lá contra o Green Bay Packers em casa, já perder pro Jordan Love em seu primeiro ano como titular, isso vai se refletir muito mal aí no Mike McCarthy, tá? Então ele já venceu o título foi vencido com o Green Bay Packers lá em 2010, ele enfrenta os Packers para começar essa pós-temporada. Eu tô curioso para ver como que o Mike McCarthy, treinador, vai se portar aqui contra Green Bay. De vez em quando ele chama algumas quartas, ele arrisca numas quartas descidas loucas, né? Até já colocou seu time em posições bem desfavoráveis, né? Com algumas decisões equivocadas, como eu já disse. Então eu quero ver o Mike McCarthy aqui nesses playoffs. Número 7, Jalen Hurts, né? Os Eagles perderam muito nessa reta final de temporada, 5 dos últimos 6 jogos. Tava 10-1, terminou 11-6. Jalen Hurts, você viu o dedo do Jalen Hurts? Mas é uma coisa horrível. Ele se machucou nessa última rodada contra os Giants. E ele teve 20 turnovers nessa temporada, que foi a pior marca de sua carreira. Ele tem uma oportunidade de mudar essa história aqui nos playoffs. Depois do Super Bowl do ano passado, todo mundo já queria coroar o Jalen Hurts como um quarterback de elite, talvez o melhor da NFL, um top 2, top 3. E aí esse ano a gente simplesmente não viu isso, hein? A gente deu o benefício da dúvida pra ele por boa parte da temporada. Ele tava jogando muito bem também no quarto período. Em certo momento até falei que era MVP da liga no quarto período, né? Se tem um quarterback que eu quero, é o Jalen Hurts no quarto período. E aí na segunda metade da temporada não foi isso. Não foi isso. Né? Então, de um modo geral, não foi uma grande temporada aqui do Jalen Hurts. Então, quem é Jalen Hurts? Porque no ano passado a gente viu um Jalen Hurts. Esse ano, com alguns problemas, linha ofensiva, jogo terrestre não tá funcionando tão bem, a gente viu outro. E também ele teve algumas lesões. Então, dedinho, ficou torto o dedo dele, né? Uma lesão realmente grave aí contra os Giants. Com certeza ele não vai estar 100% saudável. Como que ele joga nos playoffs, não estando 100% saudável e com o seu time tendo perdido 5 dos últimos 6 jogos. Quando a gente fala dos grandes quarterbacks, né, é o quarterback que te tira desse buraco quando ele é elite. Perdeu 5 dos últimos 6 jogos, ele precisa te tirar desse buraco, dessa autoestima baixa, desse momento terrível. Né? Jalen Hurts é um jogador para carregar um time nas costas, né? Cara, a gente precisa ver isso. Eu acho que essa temporada é importante pro legado, toda temporada é importante pro legado de qualquer jogador, mas depois do que aconteceu no ano passado, 5 derrotas nos últimos 6 jogos, se ele perder pra Tampa, eu acho que ele vai ser um pouquinho questionado, o Nick Sirianni vai ser questionado, e todo mundo vai começar a falar, ok, foi no ano passado, agora já voltou ao normal, né? Philadelphia não tá nem perto do mesmo nível aí que o San Francisco 49ers, como as coisas mudam. Então vamos ficar de olho no Hurts e se ele consegue elevar o nível do seu time, né? Isso daí vai ser uma coisa pra gente realmente ficar de olho. Ok, my dears? Então é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. Não se esqueça, se você for fazer
um depósito inicial lá na Stake, você ganha o dobro com o código Povo Paulo. Né? É sempre divertido pra gente entrar lá, brincar um pouquinho, especialmente agora nos playoffs. Esse bônus vai de até R$500. Eu acho que é realmente imperdível, ok? Link está aqui na descrição. My dears, falamos em breve. Os playoffs serão sensacionais. Tchau.